8h12 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira, 27 de julho de 2020, o tempo agora é parcialmente nublado. O Fernando Loureiro é o nosso convidado hoje no programa, rapaz, Antônio Pedro acordou, hein? Agora sim, vai ficar boa essa entrevista. É isso mesmo. E o Arnaldo Neto é o jornalista que está compondo aí essa bancada durante esta semana. Arnaldo, voltamos com você, voltamos com o Fernando Loureiro e com o Antônio Pedro. É isso mesmo? Eu acertei o nome, o Fernando? Ele mesmo. É ele mesmo. Acabou de acordar. Ai, que espetáculo, ai, que beleza. Muito bom. Home office é isso aí, ó. Arnaldo. Vamos lá. Fernando, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua experiência como subsecretário de Transparência e Controle, né? E eu vou abrir aqui com a pergunta da Suzy, que ela deixou aqui desde ontem. Qual foi o caminho para levar Campos ao pódio da transparência, né? Você esteve lá desde o começo do governo Rafael, né? E aí nós tivemos no desenrolar desse período, Campos chegou aí até uma questão de ser premiado pela transparência. Fala para a gente um pouquinho como foi esse período, como que foi essa questão, né, e o que hoje representa isso como marca de um governo. Bem, Arnaldo, aí vou remeter um pouco a final de 2016, né? Eu, como empresário, sou empresário desde os 20 anos de idade, mas tenho formação na área de administração e com especialização na área de orçamento e planejamento do meu segmento da área de construção civil. E sempre me interessei muito por entender e conhecer um pouco da área de gestão pública, até pelo questionamento que todo empresário faz, né? Por que não implementa a lógica da iniciativa privada no poder público, né? E a gente sempre fica assistindo, muitas vezes, uma ineficiência de Estado, né, e de governo, e a gente fala, por que a gente não trabalha com meta, com resultado, com planejamento dentro dessa lógica? E fui convidado para participar da transição, né, colaborando com a análise dos dados municipais, né, visto que não se tinha transparência antes e que não permitia a gente fazer um exercício de controle social. E quando em outubro iniciam-se os trabalhos ali, né, do pós-eleição para essa transição, a gente começa a entender a realidade do município que se apresentava muito mais escabrosa, né? Já usaram esse termo aqui hoje, assim como amanhã parece ser escabrosa a situação, a gente também se deparou com números escabrosos e que geravam até um questionamento, será que esses dados são verdadeiros, são pertinentes? E aí a gente precisou entrar, né, assumir a gestão para evidenciar esses dados, porque não se tinha transparência, né? O que se tinha em Campos era um portal da transparência, que é o principal mecanismo de acesso à informação de forma ativa, né? Ativa no sentido de, quando a gente fala de transparência ativa, quando o município oferece voluntariamente os dados, e não tem oferecimento voluntário porque o município é bonzinho, né? Existe uma legislação que exige isso do município, né? A lei de responsabilidade fiscal já vem exigindo a transparência lá atrás, a gente tem outras leis, a lei complementar 131, que determina critérios de transparência, e a gente chega até na legislação, na lei de acesso à informação, que quando a gente assumiu o município não tinha sido sequer regulamentado, e por consequência disso tudo, né, era claro que o reflexo de uma não política de transparência provocava no nosso município uma vergonhosa ocupação aí nos rankings nacionais, né, ações de Ministério Público Estadual e Federal nesse sentido. Quando a gente se depara em janeiro, a gente já de cara descobriu que o município tinha 2 ações do Ministério Público pela falta de transparência, que foram fruto do ranking estadual da transparência do Ministério Público, que evidenciou que o município, né, não cumpria os pré-requisitos legais. E o que a gente tinha de realidade na época? Além de um portal que não funcionava, de um serviço de informação ao cidadão que sequer tinha sido operacionalizado por alguém, existia um link lá, que ninguém nunca respondeu pedido de acesso à informação nenhum, e que a gente teve um trabalho muito grande nos primeiros meses, primeiro para ter acesso ao sistema do Portal da Transparência, entender qual era a lógica de alimentação daqueles dados, e depois regulamentar e criar uma nova cara
não só para o portal, mas para o Serviço de Informação ao Cidadão, amparado aí a lei regulamentada de acesso à informação no município. Quem lembra aí dos 10 objetivos dos primeiros 100 dias de governo, 3 deles estavam diretamente vinculados à transparência, né, que era adesão ao programa Cidades Sustentáveis, adesão ao programa Brasil Transparente e a regulamentação da lei de acesso à informação, e todos foram cumpridos até o final de março. E aí a gente começa um trabalho muito grande, formando uma comissão especial para discutir a transparência, na qual eu coordenei, que depois a gente incrementou com outras comissões especiais, com o objetivo de entender a posição do município, porque o município ocupava na época, de acordo com o próprio Tribunal de Contas em 2015, uma das 10 piores posições no ranking, dentre os 92 municípios. Campos estava entre os 10 menos transparentes. Então a gente foi entender isso na prática, o porquê. Quando a gente ia para o ranking da CGU, lembrando que 3 organismos de controle externo fazem esse trabalho, né? Ministério Público, Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União. Então todas as instâncias aí de poder, instâncias governamentais fazem essa análise da transparência dos municípios, e a gente ocupava posições vergonhosas nas 3. Então não foi um acaso. A gente tinha uma nota 1.7 em acesso à informação no ano de 2015 pela CGU, de acordo com a CGU. E aí a gente vem fazendo um trabalho muito difícil, muito árduo, porque pode parecer para alguns que é só um portal da transparência, né? É só fazer um portal e oferecer os dados. É muito mais do que isso. É criar uma cultura da transparência, é entender que transparência é combate à corrupção, é entender que transparência é participação da população, é controle social, é ouvidoria, entender que transparência é integridade pública, né? Você criar um programa de fortalecimento da integridade pública dentro da própria administração e com quem interage com a administração, sejam empresas, sejam pessoas. Então é algo muito maior que mexe numa cultura da administração. E que a gente tinha como missão criar um legado. Esse era o nosso grande objetivo. Vamos criar um legado, porque a gente estava disposto a criar uma política de Estado e não política de governo. E eu acredito muito que as conquistas relevantes que foram, né, vira e mexe a gente vê mencionadas aí nos veículos de comunicação, com relação a como o município hoje ocupa os espaços, provam que essa política tem tudo para ser um verdadeiro legado para a nossa cidade. A gente hoje é o 3º município mais transparente de acordo com o Ministério Público. A gente está entre os 5 mais transparentes de acordo com o Tribunal. De acordo com a CGU, a nota de acesso à informação no nosso município, numa escala de 0 a 10, é proporcional a 9,7, o que antes era 1,7. Então, acho que uma das coisas inegáveis de entregas verdadeiras do atual governo é a transparência municipal. É a transparência que vem junto com a participação, que é o orçamento participativo, que foi uma outra política premiada, né? A gente recebeu 2 prêmios. De 9 prêmios que o Tribunal de Contas do Estado deu, a gente ganhou 2. Né? Transparência e acesso à informação, o processo de renovação e inovação nesse sentido, e a implementação do programa Orçamento Participativo. Foram os 2 prêmios que o município recebeu e que eu tive o prazer de coordenar esses 2 trabalhos e de, enquanto cidadão, um cidadão comum que nunca se envolveu com a política, nunca entendeu que a política era o seu espaço de transformação, assume esse desafio, assume esse propósito e chega aí ao final dos seus 3 anos de trabalho, podendo efetivamente entregar algo que é muito maior, e eu acho que a gente só vai poder perceber a relevância dessa construção nos próximos anos. O Felipe Quintanilha tem uma pergunta aí que vai muito nessa linha do que você estava falando. O Quintanilha, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do MTT, já esteve com a gente algumas vezes no programa, ele pontua aqui: do ponto de vista da transparência, Campos foi reconhecido nacionalmente com vários prêmios, né, como você mesmo falou. Como o Fernando enxerga isso daqui para frente, independente do resultado das eleições? Isso será um legado cultivado pelos gestores? E a população? Aí entra nessa questão do orçamento participativo. Sabemos que a participação ainda é muito aquém do ideal. O que fazer para melhorar isso? Bem, eu só acredito que isso vai se tornar verdadeiramente um legado quando a população se apropriar dessas conquistas, né? Entendendo que é muito mais do que um portal da transparência bonito, que oferece mais informação do que a lei exige. Acho que quando as pessoas entenderem que aquilo ali é a principal ferramenta para que ela possa exercer o controle social, para que ela possa participar da administração pública, defendendo e definindo prioridades junto, isso verdadeiramente vai poder se tornar um legado
e que eu acredito muito que não vai poder ser retirado por qualquer governo que assumir nosso município. Porque isso vai passar a ser uma exigência de prerrogativa mínima para qualquer gestão, qualquer governo, porque o município, a população, a sociedade vai cobrar com que essa transparência seja minimamente mantida. Acredito que o objetivo seja uma melhoria constante, um processo de melhoria contínua, porque tem muito ainda a se fazer. A gente fez muito, mas tem muito ainda a se fazer, e ainda, mesmo assim, a gente conquistou espaços de relevância nacional dentro desse panorama de transparência, mas eu acredito muito que essa construção e essa evolução só vai acontecer se a população participar, se a população se envolver, não só no uso das ferramentas de transparência, acesso à informação, mas nas dinâmicas de participação, não só do orçamento participativo, mas do plano diretor participativo, do plano de metas participativo e tantas outras políticas de audiências públicas que oferecem a oportunidade das pessoas de emitirem sua opinião, de questionarem, e de ajudarem a construir uma cidade melhor. E quando a gente fala hoje da redução do orçamento, toda a dificuldade financeira que o município passa, eu acredito que mais do que nunca as pessoas precisam participar dessa construção, definindo o que é prioridade, definindo o que elas verdadeiramente querem, porque só quem sabe a realidade local é quem vive a realidade local. Então não tem prefeito nenhum, não tem vereador nenhum que tenha que subestimar isso e pré-estabelecer ou pré-definir o que um bairro, um distrito ou uma localidade precisa. Precisa ouvir essa população primeiro, para depois tomar as suas decisões e ser assertivo nessa aplicação de recursos, na definição das verdadeiras políticas, na criação de leis também. Eu acho que se ouve muito pouco para se criar lei em Campos, se ouve muito pouco a população e muitas vezes se faz uma lei para ajudar ou para favorecer meia dúzia e esquece que está atrapalhando os outros 94. Então, a gente precisa estar em diálogo constante com a população, em qualquer dos poderes, para que a gente possa ser mais assertivo daqui para frente. Fernanda, já que a gente entrou um pouquinho aí nesse viés político, a gente acabou falando de governo, falando de política, você fala que estreou em ações políticas no início do governo Rafael, participando do governo Rafael, hoje você está na condição também de pré-candidato a vereador. E tem aqui uma pergunta do Marco Alexandre, que é muito pertinente dessa questão política. Ele diz aqui: queria saber a opinião do Fernando na condição de integrante de duas das maiores organizações de formação e renovação política do país, o Renova e o Livres, se ele crê que estes movimentos sairão vitoriosos nas urnas este ano numa proporção considerável. Ele pede uma análise mais ampla até, não só local. Qual a sua opinião com relação ao pleito para esses grupos, do qual você faz parte, o Renova e o Livres, e até explicando um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o Renova, o que é o Livres, poder a gente, começar a se familiarizar com esses termos que vão ser muito usados nas próximas eleições. Perfeito. Eu ia mandar um abraço para o Marco, foi um cara que eu conheci recentemente através do Livres. Hoje ele é líder Livres, é líder regional do Livres, eu sou associado do Livres. É um movimento que busca garantir as liberdades, liberdade econômica, liberdade individual. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. É um cara que tem ótimas ideias aí, muita energia. Inclusive, ele é colunista da Folha e faz um baita trabalho dentro dessa linha. Um blogueiro, sim. Isso. Blogueiro. E faz um baita trabalho aí, levando temáticas que muitas vezes são esquecidas. Eu tive a oportunidade, em 2018, de conhecer... Eu sempre participei da sociedade civil organizada, Eu sou cria da Câmara Júnior de Campos, da JCI, fui presidente da organização em 2016, sou membro já desde moleque. Eu brinco que eu sou membro antes de poder ser membro, porque eu comecei a frequentar a organização em 2006, quando eu tinha 17 anos de idade, e que aí é uma organização para jovens de 18 a 40 anos, e só com 18 eu pude participar. Eu sempre entendi muita relevância na sociedade civil organizada e no que ela tem para oferecer. E comecei a participar da organização até que em 2016 assumi o desafio de ser presidente da organização. A gente fez um trabalho muito diferenciado. A gente pôde aumentar em 4 vezes o número de membros da nossa organização na época, de membros ativos, de membros jovens, de membros cidadãos comuns e cidadãos ativos dispostos a atuar pela comunidade de forma voluntária. E eu acredito muito nisso. Acho que quando você consegue liderar um processo de forma voluntária, você está muito mais capacitado a remunerar ou a criar alguma contrapartida para que aquelas pessoas trabalhem ainda mais. Eu acho que é um grande desafio criar um processo de motivação de forma voluntária e acaba sendo uma grande oportunidade de exercer a liderança
e foi o que eu tive na organização. Em 2017 fui vice-presidente nacional, foi a minha primeira eleição enquanto pessoa, né? Me candidatei na Câmara Júnior para ser vice-presidente nacional do Brasil, da JCI Brasil, e só perdi 4 votos. Tive 192 votos. Então fiquei muito grato por isso, com uma responsabilidade muito grande, que é uma organização que está em várias localidades no Brasil, em mais de 50 cidades, do Rio Grande do Sul para cima. E isso me fez construir uma relação com a sociedade civil muito forte, entendendo muito valor nisso. Entendendo que a gente precisa verdadeiramente de cidadãos comuns, dispostos a fazer coisas fora do comum e preparados para isso dentro da política. E aí foi quando eu conheci o Renova em 2018, ainda sem ter muita clareza sobre o que eu queria, se o meu espaço de transformação sempre vai ser iniciativa privada, mas eu enxergo muito propósito numa atuação pública, e as nossas entregas hoje validam um pouco isso, o comprometimento nosso, e o Renova vem para formar, né, ela é conhecida como a maior escola de política pública do Brasil, é uma organização, uma fundação, uma organização sem fins lucrativos, que teve um resultado na primeira turma que é surpreendente, né? Foram 113 alunos em 2018. Alguns conhecem os alunos porque se tornaram figuras icônicas aí da nova política no Brasil. Eles elegeram 17 políticos na eleição de 2018, 10 deputados federais, 6 deputados estaduais e um senador. Dentre eles aí, figuras de todos os movimentos, entendendo que o Renova é um movimento suprapartidário. Então, você tem a Tabata Amaral, do PDT, você tem o Felipe Rigoni, do PSB, você tem o Vinícius Poit, o Paulo Ganimi, do Partido Novo, né? Você tem o Marcelo Calero, do Cidadania. Então, figuras que, independente da sua ideologia política ou ideologia partidária, conseguem criar um espaço de diálogo e, acima de tudo, são democratas. Eu acredito que a gente precisa muito de fortalecer a democracia dentro da política. E tive a oportunidade de me inscrever como um candidato a ser aluno desse programa. Foram 32 mil candidatos. E aí passamos por 6 etapas do processo seletivo até chegar a uma turma de formados de 1.170 alunos de 400 e poucas cidades, de todos os estados brasileiros. E ao final fiz o processo, foi como uma pós-graduação para mim, uma baita experiência, porque a gente estudou política pública, a gente estudou liderança, comunicação política, inúmeros aspectos, legislação, orçamento público. Então, o objetivo é preparar pessoas comuns para exercerem mandatos fora do comum. E como pré-candidato que estou, como o Arnaldo comentou, eu precisava me preparar para essas oportunidades, porque eu sempre fiz isso na minha vida. Me preparar para as oportunidades, seja quando eu assumi um cargo público, seja quando eu resolvi ser presidente da minha organização, seja quando eu abri minha empresa. Eu busquei me preparar sempre para as oportunidades, e foi assim com o Renova. Depois eu participei do módulo avançado legislativo com apenas 250 pessoas numa turma, em imersão em São Paulo, e com os caras mais brilhantes da nova política do Brasil. E é com essas pessoas que a gente está aprendendo a fazer a nova e boa política. Né? Não adianta ser nova e ser ruim, né? Tem que ser a nova e a boa política, com políticas públicas baseadas em evidências, sem achismos, que a gente possa entender a realidade local e saber atuar de forma incisiva. E aí não podia deixar de mencionar outros amigos. Campos tem uma oportunidade muito grande. Campos formou 5 alunos no Renova BR. Campos é a única turma, é a única cidade que teve 5 alunos numa turma, a não ser a capital, São Paulo. A capital do país, podemos dizer assim, que teve cerca de 8 a 10 alunos nessa turma de formação avançada. E Campos teve 5 alunos. Tiago, Roberto, Fredinho, quem conhece aí o Pato Novo, e Roger. Então, caras que hoje estão também se desafiando dentro do contexto político, porque querem ver a política mudar de forma jovem, de forma renovadora. E eu acredito muito nisso, compartilho isso com eles. Espero muito que a gente possa respirar novos ares aí a partir de 2021, uma geração nova e disposta a fazer o melhor possível pela cidade. Agora, eu comentava, a gente já está estourando esse bloco, eu queria só ouvir sua opinião. Eu comentava um pouquinho no início, quando falava dessa conjuntura prefeito, entre Vladimir, entre Fábio Ribeiro, enfim, a conjuntura do cenário eleitoral a prefeito. Eu falava de uma campanha diferente que a gente vai ter pela frente, até mesmo por conta da pandemia. Você acredita que vai ser isso mesmo? Essa questão do corpo a corpo vai ser complicado, vai ser muito em rede social, uma mudança de um perfil. É claro que a última eleição, a eleição de Rafael, já mostrou uma força muito grande da rede social, né? Quem acompanhou aquela eleição de pesquisa a pesquisa,
Tadeu era o principal nome no início, Alexandre Tadeu, não chegou nem a ser candidato. Caio assume a dianteira, né? Depois Caio desidrata, depois que Rafael começa a aparecer com chance de chegar ao segundo turno, e aí fica entre ele e Chicão, e depois, né, vem aquela onda ali no final e varre a eleição no primeiro turno. Então ali foi uma eleição de muita força de rede social. A gente até brincava, a gente falava muito com o Rafael em entrevista com relação a Obama, por exemplo, uma eleição muito parecida nesse uso de rede social. Então já foi uma eleição forte nisso. Mas essa não vai ser essa força, essa parece ser o único caminho. Você acha que realmente vai ser o único, ou vai ter espaço ainda para um corpo a corpo, para aquela disputa mais tradicional? Eu costumo acompanhar muito o Barroso aí, onde o Barroso tá dando entrevista, eu tô indo atrás. Porque a gente sempre tem esperado alguma novidade em relação a isso, ainda está tudo muito incerto em relação à prática da campanha, né? Como vai poder ser feita a campanha na atual eleição, se as convenções vão ser estritamente online ou vai ser permitido presencial, se vai ser possível fazer comícios presenciais ou não, como que isso vai acontecer, inclusive se vai ter material físico de campanha ou não. A gente não sabe, porque a gente entendeu aí com esse aprendizado todo de pandemia, né, e de coronavírus, que o próprio papel pode ser um instrumento de transmissão do vírus. Então, será que vai ser permitido o panfleto, o famoso santinho? Então, está tudo muito, muito incerto. E a Luísa falou muito bem, né, numa crônica esses dias, sobre a política e o céu com nuvens, né? Então, cada vez que a gente olha, está diferente. E, como você falou, Arnaldo, a última eleição se mostrou vários cenários em curtos espaços de tempo, e agora não tem sido diferente, né? O cenário local não tem se apresentado diferente. Mas eu acredito muito que a rede social vai demandar muito, mas ao mesmo tempo a rede social já é muito mais familiar para grande parte dos candidatos, dos pré-candidatos que hoje almejam aí concorrer às eleições. Então espero muito que não seja uma guerra de redes sociais, mas que seja uma oportunidade das pessoas debaterem a cidade acima de tudo, né, tirarem um pouco o contexto de debater as pessoas, porque eu acho que a população já está cansada disso, de ver o debate pessoal acontecendo. A gente precisa debater mais ideias e que a rede social possa promover isso. E espero muito que tenha o trabalho de corpo a corpo. Eu acho que política se faz com olho no olho, né? A gente precisa estar olhando no olho das pessoas, entendendo os anseios. E eu acho que talvez isso seja uma das coisas que eu vá mais me encantar em participar, que é o poder olhar no olho das pessoas, é poder sentir a realidade daquela pessoa naquele local, indo ao encontro das pessoas, porque foi isso que eu tive o maior prazer em fazer quando eu fui né, subsecretário da Transparência e Controle, com a missão de implementar o orçamento participativo. Só no primeiro ano a gente fez 25 audiências públicas. A gente foi de Dores de Macabu ao Farol de São Tomé, a Santa Maria Santo Eduardo, olhando no olho das pessoas, visitando o local de convívio das pessoas, que quase sempre era espaço público, ou a gente estava numa escola, ou a gente estava numa Vila Olímpica, ou a gente estava em qualquer outro espaço, numa quadra, numa praça, entendendo a realidade daquele espaço público, daquele equipamento público, mas principalmente entendendo o que as pessoas estavam esperando da gente. Beleza, Nogueira. Perfeito. Bom, 8h35, vamos fazer um intervalo comercial, agora 8h36, e próximo bloco com o Fernando, falar sobre royalties. Eu fiz até uma pergunta aqui internamente mais cedo, conversando com o Fernando, antes da gente entrar no ar. De repente a gente repete essa pergunta, se ele fez uma simulação, porque a gente está vivendo uma crise aí de arrecadação, batendo recordes negativos dos últimos 18 anos. E eu não sei se ele chegou a fazer, ele disse que daqui a pouco ele pode responder, uma simulação se a gente tivesse hoje a partilha dos royalties com essa arrecadação que aí está. Será que é possível fazer partilha disso que a gente está arrecadando? Bom, mas a gente deixa isso para o próximo bloco, que essa questão de royalties é sempre muito interessante.
São 8h37 agora. Rapidamente o intervalo, a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Aliás, exames de PCR que detectam o vírus e de sorologia que verifica anticorpos podem ser feitos no Plínio Bacelar. Mas antes, você deve procurar o seu médico. E para mais informações, ligue 2726-6000 Laboratórios Plínio Bacelar. Todas as terças ao